Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confiem em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Que o Espírito do Deus vivo, o Deus de poder, esse Espírito de poder, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que esse Espírito esteja sobre todos nós neste momento de meditação da sua palavra. Sejamos humildes e acolhemos essa palavra, meditemos nela e creiamos de todo o nosso coração. Queridos irmãos, o versículo 25 do nosso texto, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Separei esse versículo porque eu quero tratar do assunto sobre ansiedade. Em um culto nós falamos sobre solidão, outro sobre medo, e esse eu quero tratar sobre ansiedade. Penso que é um assunto que é muito presente na vida, na nossa vida, é ou não é? Alguém aqui nunca se sentiu ansioso? Que se apresente o indivíduo, né?
Alguém que nunca sentiu ansiedade em seu coração. Isso é um assunto que de repente até muitos já até procuraram ajuda. Foram procurar um psiquiatra, tomaram um medicamento para dar uma controlada, porque senão já estavam perdendo até mesmo o controle de muitas situações da vida. O dicionário Michaelis, ele traz algumas palavras sobre ansiedade. Vejam, ali está colocado alguns termos que ele coloca. Ele define a ansiedade como sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. Mas também tem o dicionário Aurélio, percebe que o Michaelis traz sofrimento, Aurélio já traz desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Mas também tem os sinônimos, quer dizer, palavras que podem descrever isso: anseio, impaciência, sofridão, agonia, aflição, angústia, medo e receio. São palavras que são sinônimas, parecidas aí com o termo ansiedade. Para mim tem uma palavra que, todas essas palavras que ali foram colocadas para descrever a ansiedade, para mim, na verdade, todas elas são fruto da ansiedade. É a consequência da ansiedade. Por quê? O que é ansiedade, então? Para mim, a palavra que descreve a ansiedade é preocupação. Essa é a palavra que para mim é a base da ansiedade. Todas as outras passam a ser frutos. E vamos lembrar algumas então, que ali foi colocado. Desconforto físico, sofrimento, angústia, aflição, depois nervosismo. Vocês nunca ficaram nervosos não, né? Agonia. E aqui tem mais uma, ânsia. Todas essas palavras para mim são frutos da preocupação. O que começa na nossa vida é a preocupação. E eu quero que a gente pense sobre isso. Pode mudar o slide. Se dizer que é um sentimento, eu só sei que dizer que ansiedade é um sentimento extremamente ruim e prejudicial à saúde. Por que é ruim? Porque não nos deixa viver o presente. A pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de estar de corpo e mente e alma no mesmo lugar. O corpo pode estar aqui, mas a mente já está voando, a mente já está longe, ela está agitada, ela começa a ir além do agora. Mas isso é fruto de alguma coisa que existe, de uma preocupação. Ela não nos deixa curtir as pessoas que estão próximas de nós. A ansiedade, ela, quando nós sentamos para conversar com alguém, ela não deixa a gente nem ouvir direito o que a pessoa fala,
porque nós já estamos ligados em outra coisa. Ela não deixa a gente curtir os amigos, o esposo, a esposa, os filhos, os vizinhos, porque a gente vive num agito. E esse agito, na verdade, o que tem por trás desse agito é uma preocupação. É alguma coisa que não nos deixa em paz. Prejudicial à saúde. Nós temos a Kelly aí que trabalha em hospital, deve ter mais alguém aqui. Quantas pessoas lá no hospital vocês encontram que estão lá dentro internadas devido à ansiedade? Que tentaram, inclusive, contra a própria vida. E nesse sentido que a ansiedade, ela nos faz pecar contra o 5º mandamento. Porque se a ansiedade está me tirando a minha saúde, então eu preciso tomar uma providência. Ela está reduzindo, ela não aumenta, ela reduz a minha vida. É interessante nós observar então o que nos causa a preocupação, a ansiedade. Medo. O medo é uma das coisas terríveis da vida. Pessoas que foram assaltadas, elas já nem querem mais sair de casa com medo, ou se alguém da família sai, ela procura tomar e dar 1000 orientações para a pessoa. Ela começa a ficar extremamente cuidadosa. O medo toma conta do seu coração. Medo que aconteça alguma coisa com a sua vida. E eu acho que diante do vírus que nós vivemos aí, muitos estão extremamente com medo. Talvez viveu uma situação de perigo. Talvez medo de faltar água ou comida, como é o caso de alguns locais. Talvez remédio ou pela situação atual. Talvez medo de que os filhos irão sofrer com alguma situação lá fora. Enfim, medo é a sensação de perigo. Tudo fica perigoso. Qualquer coisa se torna motivo para se isolar. E eu pergunto para vocês, isso não é preocupação? Pressão do trabalho. Todos nós trabalhamos. Todos nós precisamos do trabalho. E ao mesmo tempo nós sofremos uma pressão de um lado para produzir. Do outro lado nós sofremos pressões, talvez para até dar uma freada já. Para não ficar ocupar todo o tempo com o trabalho. Muitas pessoas, devido à pressão do trabalho, eles levam um computador em casa. Essa semana mesmo alguém me relatou que até de férias fica 24 horas ligado no computador para resolver problema para a empresa. Não pode se desconectar. Então é uma pressão que acontece. E aí alguém se submete a isso, por quê? Porque no fundo existe uma preocupação de perder o trabalho. E então nós muitas vezes nos sujeitamos a situações porque temos medo de perder o trabalho. Pressão para ser sempre o melhor e fazer o melhor. Muitas vezes essa é uma pressão que nós somos culpados. O perfil da pessoa é um perfil perfeccionista.
Então ele vive sob pressão para tentar fazer de todas as formas o melhor. Porque se ele não fizer o melhor, de repente ele não é aprovado. Ele não vai conseguir ser o melhor. E pensando assim um pouquinho, sempre aquelas provas de Enem, vestibular, concursos onde as vagas são poucas e o candidato ele está ansioso, ele está querendo demais aquela vaga. Então existe a preocupação de ter que ser o melhor, ou senão muito próximo do melhor. Porque senão não vai entrar, não vai conseguir uma vaga ou uma das vagas. Nesse sentido, quero observar uma coisa que eu tenho notado com relação a alguns pais com os filhos. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que isso eu falo, mas já consciente de que os pais fazem para ser o melhor para o filho. Vou repetir, eu sei que os pais muitas vezes fazem porque eles querem o melhor para o filho, mas acabam sufocando o seu filho. Acabam colocando o seu filho numa vida de pressão tão grande que daqui a pouco eles não dão conta mais. Observamos que os filhos, eles precisam frequentar a escola. Aí são matriculados numa aula de música. Aí são matriculados em inglês. Aí são matriculados num esporte. Aí são matriculados mais num outro curso para fazer tal coisa. E de repente, o sistema do filho não aguenta, ele estoura. E muitas vezes os pais botam na cabeça do filho que ele tem que ser o melhor. Então o pai quer o melhor? Sim, quer o melhor. Mas sem medo de errar, muitas vezes os pais são a causa da ansiedade dos filhos, da preocupação. Porque daí eles acabam carregando dentro deles uma sensação de que eles não podem decepcionar os pais. Que se eles tirar uma nota baixa, os pais vão ficar tristes, os pais vão cobrar. Tudo isso não é preocupação? Deixemos os filhos ser filhos. Deixemos os filhos ser criança enquanto eles podem ser criança. O texto de Eclesiastes que diz que há tempo para tudo nessa vida, o texto não mente. Gente, é tempo para tudo na vida. Quando o filho crescer, que ele encontrar o seu caminho, ele vai progredir. Ele vai crescer por conta, porque ele quer crescer. Tem mais uma coisa que é difícil de falar, mas que precisa ser dito. Em algumas situações, vejam bem, em algumas situações, a ansiedade pode ser um problema espiritual. A ansiedade está demonstrando um problema, não só uma preocupação terrena, mas uma preocupação espiritual. Alguém que tem medo da morte ao extremo demonstra um problema espiritual. Em outra palavra, pecado. Pecado. Por que eu faço esta afirmação? Porque ela pode estar demonstrando uma falta de confiança em Deus. Uma falta de confiança nas palavras de Deus. Logo que nascemos, por exemplo, nós aprendemos que o ser humano morre,
que o ser humano ele cresce, ele envelhece e ele morre. Não tem como fugir. Essa é a dura realidade enquanto Cristo não voltar. Então nós precisamos agora ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre a morte e confiar nessas palavras. O texto, ele traz também orientações de como controlar a ansiedade e por isso é importante a gente ouvir agora o que o texto tem para nos dizer para controlar essa ansiedade. Ele diz: observai as aves do céu. É interessante. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já estavam sentados em algum lugar e começaram só a observar as aves do céu? Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, elas não têm uma despensa que nem nós temos, que às vezes o ser humano, na minha opinião, ele é extremamente egoísta. Quando aparece um problema, ele já vai no mercado e entope a despensa dele, que a preocupação é tão grande de ficar sem comida, e aí as pessoas começam a ficar agoniadas. Mas as aves não, elas não têm nem uma bolsa para juntar uns farelinhos e carregar junto. Elas simplesmente comem e voam e vão embora. Porque elas sabem que lá na frente Deus dará a elas o que elas precisam. Elas sempre têm o que comer. Aí o texto faz uma pergunta que pode nos tranquilizar, que é a seguinte: porventura não valei vós muito mais do que as aves? Então, se nós observarmos as aves, e eu vejo que Jesus Cristo não morreu pelas aves, Cristo não morreu pelos animais, Cristo morreu por nós. Essa pergunta me leva a refletir: não, eu estou valendo muito mais do que os animais, e se Deus cuida dos animais desta maneira, imagina da forma como Ele me cuidou até agora, o que Ele faz por mim. Então, uma dica, irmãos: sentem, deixem o celular longe, apenas observem a natureza e vocês vão aprender que Deus cuida muito de cada um. Segundo ponto, para nos acalmar, Deus nos faz uma pergunta novamente: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, pessoal, é 46 centímetros, é uma medida. Agora, eu pergunto para vocês: alguém aqui dentro já mudou a sua vida por causa da ansiedade? Você consegue acrescentar, dá para dizer, 2 palmos na sua vida? Quando Deus chamar você, você não acrescenta nem a grossura de uma unha na sua vida. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E por isso que diante da morte, eu não preciso ter medo da morte. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que tem o poder de me ressuscitar dos mortos. Isso é consolador. Coloquem essas palavras no coração de vocês e aí vocês vão perceber o quanto isso dará tranquilidade. Terceiro ponto: de novo, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Vocês têm jardim na casa de vocês. E as flores, elas são flores lindas. Aquilo cresce de uma beleza
aquilo mostra um brilho, um colorido fantástico que é natural dela. Vocês não foram lá e pintaram as flores de vocês. Quem fez isso foi Deus. E aí ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ora, se Deus dá aquele brilho, aquela beleza para uma flor que ela brota, fica pouco tempo, murcha, seca e é lançada no fogo, imagina nós, que o Filho de Deus nos deu a eternidade. Nos deu a eternidade. Jesus nos ensinou até a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não se preocupem, irmãos. Orem. Orem. E a dica que vale ouro para combater a ansiedade, a preocupação, carreguem essa dica no coração de vocês. Está no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Apenas busquem. Busquem o Senhor. Coloquem a vida de fato nas mãos desse Deus. Entreguem a vida de vocês. Ofertem com generosidade. Façam o melhor de vocês. Usem os dons que vocês têm. Trabalhem lá fora com honestidade, ganhando honestamente o seu sustento, porque desta forma vocês também estão testemunhando esse reino lá fora. Então, buscar este reino de Deus é fazer a vontade do Pai, procurar fazer. É orar com confiança. Quando eu oro a Deus, eu estou entregando. Eu estou dando a Deus o quê? A minha preocupação. Eu sei que cada um de vocês tem uma preocupação, talvez no coração agora. Isso é natural do ser humano. Então experimentem pegar essa preocupação e entregar ao Senhor. E a gente faz literalmente isso no momento da oração. A gente diz: Senhor, a minha preocupação é esta. E quando você entrega, veja que quando eu entreguei, eu não preciso mais carregar ela. Eu posso estar livre dela. Eu agora vou confiar que Deus fará o melhor. E então o nosso coração se acalma. Experimenta nesse momento aqui. Pega a sua preocupação agora que você tem aí dentro do seu coração, que você se percebe que é ela que está causando esse mal-estar. Pegue essa preocupação, coloque nas mãos de Deus. Mas entrega mesmo, fala: Senhor, está aqui. Eu estou deixando para Ti cuidar disso. Eu não preciso mais me preocupar. Eu não quero mais carregar isso. E você vai sentir a paz que vem ao seu coração. Você vai sentir o poder de Deus agindo na sua vida, acalmando você, dizendo que todas as coisas vão acontecer no momento certo. Tudo tem o seu momento certo. Deus faz maravilhas. Que o nosso coração busque em primeiro lugar o reino de Deus e descanse nesses braços de amor. Amém.